pessoal do Me Salva, do Matemática Etc., do Brasil, do sei lá eu mais onde, que está nos seguindo e assistindo todas essas aulas nos últimos dias. Bom, é com muita alegria que eu venho aqui, né, ajudar o Gustavinho, ajudar o Matemática Etc. aqui a fazer essa transmissão na quinta-feira, mas enfim, né, eu vim aqui invadir os estúdios, invadir o canal do Matemática Etc., não é por menos, né? Enfim, o Gustavo está aqui do lado e ele quer dar um recado para vocês. Eu já vou chamar ele aqui rapidinho para a gente trocar uma ideia com ele. Alô? Gustavo? Gustavo? Gustavo, volta aqui, Gustavo! Opa, eu acho que a gente não vai poder contar com o Gustavo hoje. Acho que hoje a transmissão vai ser por minha conta mesmo, porque o Gustavo largou vocês hoje. Largou vocês, ele pipocou. Foi para a faculdade, foi lá para o designer, né? Fazer o quê? Mas enfim, se você por acaso quiser trollar o professor Gustavo aqui ao vivo na nossa transmissão do Maratona do Enem, por favor, então, anote aí a nossa querida hashtag. A nossa hashtag que é a, vamos ver, matemática, hashtag MateETC. Lança lá, por que o professor Gustavo pipocou e não veio dar aula hoje? Por que será, gente? Por que será? Bom, larga lá então o teu comentário, a tua mensagem para o professor Gustavo Pipocão, que você poderá ter o seu comentário lido aqui, ao vivo, por mim, Miguelão Me Salva. Certo, gente? Então, ficou aí, né, a dica da hashtag, entra lá no Twitter, faz o teu comentário. Agora são 20 horas e 40 minutos, eu estou entrando 10 minutinhos atrasado, mas como é de costume, ninguém reclama muito, certo? Eu sou o Miguel do Me Salva, alguns de vocês já me conhecem, outros não. Eu trabalho aqui com o Gustavinho já faz algum tempo, mas hoje é a primeira vez que eu estou pilotando aqui o canal. Bom, gente, então olha só, sem mais muitas delongas, o que a gente vai fazer aqui hoje? Então olha só. Bom, para vocês interagirem um pouquinho aí no canal, tem esse chat aqui do lado que vocês podem, enfim, conversar com o pessoal, trocar alguma ideia e, enfim, sem muita baderna, senão eu entro aí e começo a moderar os comentários do pessoal que está atrapalhando quem está estudando. Aqui em cima vocês encontram essas barrinhas aí de curtidas, compartilhadas, follow, coraçãozinho, seja lá o que for, clica em tudo aí que eu te agradeço, tá? Valeu! Então, olha só, hoje o que eu vou fazer com vocês? Hoje a gente vai aprender a ganhar velocidade na prova de matemática. Isso é uma coisa que enfim, é extremamente importante. Por quê, gente? Muita gente vê que, poxa, a prova do Enem não é uma prova que te exige muita coisa assim de teoria, né? As questões individualmente não são muito difíceis. Mas acontece que lá pelas tantas resolve o carinha a ficar 15 minutos numa mesma questão e aí ele perdeu o tempo da prova de redação, perdeu o tempo das outras questões de matemática e aí vira uma desgraça. Então hoje o que eu vou fazer com vocês é ganhar tempo, ganhar velocidade nas nossas questões. Eu vou começar mostrando para vocês algumas questões que são essenciais, para a gente poder enfrentar a prova e depois eu vou mostrar para vocês a parte que todo mundo gosta, que é o quê? Acertar questões sem nem saber matemática. Isso é possível. Certo, gente? Então, vamos lá. Vou dar uma olhadinha aqui rapidamente nos comentários. O pessoal está dizendo que o som está baixo, mas outros estão dizendo que o áudio está normal. Beleza. Então, olha só. Eu vou só aumentar um pouquinho aqui quanto que está o nosso som. Vocês vão me dizendo aí se tá bom ou se tá ruim. Se ficar muito baixo, vocês me avisem. Certo, gente? Então tá. No mais, tudo certo? Qualquer coisa é só vocês largarem nos comentários aí que eu vou lendo. E não se esqueçam de trollar o professor Gustavo lá no Twitter. Certo, gente? Então vamos lá, vamos começar. Como é que vai ser então? Primeira questão. Vamos ler a nossa primeira questão. A capacidade mínima em BTU por horas de um aparelho de ar-condicionado para ambientes sem exposição ao sol pode ser determinada da seguinte forma. 600 BTU por hora por metro quadrado, considerando que tenham até 2 pessoas no ambiente. Para cada pessoa adicional que eu tiver nesse ambiente, eu devo acrescentar mais 600 BTU por hora.
Devemos acrescentar também mais 600 BTU por hora para cada equipamento eletroeletrônico em funcionamento no ambiente. Então, se tu tem lá uma televisão, se tu tem, enfim, um computador, seja lá o que for eletroeletrônico, tu tem que adicionar essa potência para garantir que ele vai refrigerar. Então vamos lá, o que o exercício quer? Será instalado um aparelho de ar-condicionado em uma sala sem exposição ao sol de dimensões 4x5, em que permaneçam 4 pessoas e possua um aparelho de televisão em funcionamento. A capacidade mínima em BTU por hora desse aparelho de ar-condicionado deve ser. Vamos lá então, gente. Vamos puxar todas as informações que a gente precisa denunciar. Primeira coisa, a gente tem lá uma sala de 4 por 5 metros, certo? 4 metros por 5 metros. Beleza. Segunda coisa que a gente tem 4 pessoas dentro dessa sala. 4 pessoas. Terceira coisa, o que tem? Tem uma televisão lá, né? Tocando a novela, ou não, tocando Me Salva Enem, tocando Maratona do Enem. E beleza, o que ele quer? Ele quer saber qual é a capacidade mínima que a gente deve ter nesse aparelho de ar-condicionado para poder garantir que vai refrigerar bem e as pessoas vão ficar lá confortáveis. Então vamos pegar lá o que o nosso enunciado disse. Ele disse que nós temos que ter 600 BTU por hora por metro quadrado, considerando até 2 pessoas no ambiente. Então olha só, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser encontrar qual é a metragem da aula, da sala. Como é que vai ser? Nós vamos ter o 4 por 5, ou seja, 4 vezes 5, nós vamos ter 20 metros quadrados. 20 metros quadrados. Beleza. Nós temos 4 pessoas. 2 dessas pessoas aí, beleza, né? Elas já estão ali incluídas no quanto que é o cálculo natural do nosso aparelho de ar-condicionado. Mas a gente tem mais 2 pessoas que são as excedentes, certo? São os intrusos lá que entraram no meio da sala e por isso a gente precisa de mais potência. Quanto que a gente precisa para cada um deles? Para cada um deles que a gente precisa botar mais 600. Então eu vou ter o quê? 600 para um, 600 para outro, 1.200 BTU que eu tenho que adicionar para esses caras aqui. E eu tenho um aparelho de televisão que consome, que eu tenho que colocar mais potência, tenho que colocar mais 600 BTU para ele. Beleza? Então, basicamente, o que a gente tem que fazer aqui nesse exercício é o que, gente? É simplesmente calcular a potência mínima que a gente tem que ter para garantir que essa sala vai ficar refrigerada de forma correta. Então, olha só, nós temos 20 metros quadrados e cada metro quadrado exige quanto? Exige 600 BTUs. Nós temos mais 2 pessoas excedentes e elas exigem 1.200 BTUs extra. E nós temos também um aparelho de televisão que exige 600 unidades, né, 600 BTU extra. 20 vezes os 600 vai ser o quê? Se fosse 10 vezes, seria 6.000. Como é 2 vezes os 6.000, nós temos 12.000. 12.000 mais 1.200 mais 600. Isso daqui totaliza pra gente o quê? Totaliza 13.800 BTU por hora. Essa daqui é a potência mínima que a gente tem que colocar para o nosso ar-condicionado funcionar bem, aí não deixar o pessoal com calor dentro da sala. Certo, gente? Então, olha só, como é que a gente ganha velocidade nesse exercício, tá? A primeira coisa é o seguinte, tá? Como em qualquer questão do Enem, tu precisa fazer o quê? Tu precisa chegar e já ir circulando rapidamente tudo aquilo que tu julga que seja importante, quais são os dados do problema. Nesse problema aqui a gente tem muita coisa, a gente tem muita informação, são 3 casos. Mas o que tu tem que destacar é o seguinte, tá? Na segunda parte ali, tu tem que destacar que o ar-condicionado tem, que a dimensão da sala é 4x5, tem 4 pessoas e um aparelho de televisão. Se tu destacar isso, gente, tu vai fazer muito rápido só essas continhas aqui e não vai perder os 3 minutos da média por questão lá. Essa é uma questão para tu fazer em aproximadamente 2 minutos, certo? É só uma multiplicação fácil, não tem muito o que chorar. Vamos lá então para a nossa questão de número 2. Vamos ler o enunciado aqui. Como é que vai ficar? Nossa questão de número 2, então.
Nos shopping centers costumam existir parques com vários brinquedos e jogos. Os usuários colocam créditos em um cartão, que são descontados por cada período de tempo de uso dos jogos. Dependendo da pontuação da criança no jogo, ela recebe um certo número de tickets para trocar por produtos nas lojas dos parques. Suponha que o período de uso de um brinquedo em um certo shopping custa R$3 e que uma bicicleta, que é o prêmio, certo? Custa 9.200 tickets. Então olha só o que a questão vai pedir para a gente. Para uma criança que recebe 20 tickets por período de tempo que joga, o valor em reais gastos com créditos para obter a quantidade de tickets para trocar pela bicicleta é quanto? Vamos lá. Então olha só, gente, essa questão aqui a gente tem que fazer passo a passo, para a gente conseguir garantir que a gente não vai tropeçar lá pelo caminho. Então olha só, nós queremos o quê? Nós queremos uma bicicleta, tá? Eu vou tentar desenhar aqui uma bicicleta, provavelmente vai ser a bicicleta mais feia que tu já viu em toda a tua vida, tá? Tá aqui o banco, aqui tá o paralama. Faz de conta que isso aqui é uma bicicleta. Quanto é que custa uma bicicleta? Uma bicicleta custa 9.200 tickets, certo? 9.200 tickets, porque é uma troca de prêmio. 9.200 tickets. Esses tickets custam o quê? Tá? Para ganhar esses tickets, a criança tem que fazer o quê? A criança tem que jogar por um período, certo? Por um período e ela ganha 20 tickets por período. Ela ganha 20 tickets por período. Certo? E cada ticket custa quanto? Cada ticket custa R$3. Certo? Então, basicamente, o que a gente tem que fazer nesse exercício aqui? Nesse exercício, a gente tem que calcular quanto que ele vai gastar nesses ticketzinhos até chegar lá no valor lá no valorzinho de quanto ele vai gastar para ganhar a bicicleta. E aí ele vai poder ver, né, se, enfim, se vale mais a pena ali ir na loja e comprar a bicicleta ou se vale a pena ele investir nesses tickets, investir nesse parquinho de diversões. Vamos lá então, gente. Então, olha só. Nós temos 9.200 tickets, né? E nós ganhamos 20 tickets por período. O que a gente vai fazer então? Nós vamos saber quantos períodos a gente precisa para alcançar esses 9.200 tickets, ok? Então olha só, se nós dividirmos 9.200 por 20, nós vamos chegar em quê? Nós vamos chegar em 920 por 2, que vai dar 460. Esses 460 são o quê? 460 períodos. Esse é o número de vezes que o cara vai ter que jogar até juntar os 9.200 tickets. E agora, beleza, nós já temos aqui que nós temos 460 períodos. O que a gente tem que encontrar ainda? Quanto que vai me custar esses 460 períodos? Quanto que vai custar, então? Cada período custa quanto? Cada período tu tem que pagar um ticket para jogar e te custa R$3. Então nós vamos fazer os 460 vezes quem? Vezes o 3, que dá quanto? Para acelerar tuas contas no Enem, gente, é bem fácil que tu faça o seguinte, ó. Isso é uma conta mental, tá? Mas eu vou mostrar para vocês aqui para ver se fica um pouco mais fácil. Esse 460 multiplica, faz o seguinte, ó. 400 mais 60, certo? Isso tu vai fazer mentalmente, ok? Tu vai fazer isso daqui mentalmente. Então, olha só. 400 mais 60 vezes aqui o 3. Então, olha só, 400 vezes 3 é muito fácil, é 1.200. 60 vezes 3 também é muito fácil, é 180. E, portanto, tu chega em 1.380. Isso daqui, gente, tu pode fazer de cabeça essa abertura aqui de contas para ganhar velocidade dentro da tua questão, certo? Então, isso aí, com toda certeza, vai te ajudar a ganhar velocidade nos exercícios. Então, vamos lá. Voltando para as nossas alternativas, quanto que vai custar, né? Quantos tickets ele vai ter que comprar, né? Quanto ele vai gastar em reais com os créditos para obter os tickets para trocar para a bicicleta vai ser quanto? Vai ser 1.380, certo? Tá aí a resposta correta. Beleza? Vamos avançar então. O esporte de alta competição da atualidade produziu uma questão ainda sem resposta.
Qual é o limite do corpo humano? O Enem adora fazer esse tipo de analogias, né, questões envolvendo esporte, principalmente que a gente está aí em ano de Copa do Mundo, com toda certeza vai aparecer e inevitavelmente alguma questão com alguma coisa parecida com isso aí. Qual é o limite do corpo humano? O maratonista original, o grego da lenda, morreu de fadiga por ter corrido 42 km. O americano Dean Karnazes, cruzando sozinho as planícies da Califórnia, conseguiu correr 10 vezes mais em 75 horas. Um professor de educação física, ao discutir com a turma o texto sobre a capacidade do maratonista americano, desenhou na lousa uma pista reta de 60 centímetros que representaria o percurso referido. Qual o percurso referido? O percurso do americano, certo? Então vamos lá. Se o percurso de Dean Karnazes fosse também em uma pista reta, qual seria a escala entre a pista feita pelo professor e a corrida percorrida pelo atleta? Então, como vocês podem ver nas alternativas, isso aí é uma questão de quê? Isso aí é uma questão de escala, ok? Então vamos lá, voltar para o nosso enunciado e puxar aqui quais são as informações que nós precisamos. Bom, gente, escala é bastante simples, tá? Na aula que eu dei ao vivo ali no Me Salva Enem, eu falei bastante sobre escala, como que a gente faz, mas é bastante simples de a gente fazer isso daqui. Bom, ele desenhou uma linha de quanto? Desenhou uma linha de 60 centímetros. Isso é a linha que ele desenhou lá no quadro quando estava ensinando alguma coisa na aula de educação física. Beleza, o americano Dean Karnazes, cruzando sozinho as planícies da Califórnia, conseguiu correr 10 vezes mais do que o atleta grego. O atleta grego correu quanto? Correu 42 quilômetros. 42 quilômetros. O atleta americano correu 10 vezes isso, e portanto ele correu quanto? Correu 420 quilômetros. Em outras palavras, essa nossa reta aqui, ela representa o quê? Na escala, no mapa, né, que o professor colocou no quadro, ele representa 60 centímetros. Mas no mundo real, representa quanto? No mundo real representa 420 quilômetros, certo? Então, basicamente, o que a gente tem que fazer nessa questão é encontrar quanto que vale essa escala aí, certo, gente? Então, vamos começar a avançar e vamos lá. Como que a gente faz uma questão de escala? Só relembrando aqui, né, rapidamente. Primeira coisa que tu tem que lembrar sempre, para tu ter escala, para tu poder começar alguma coisa de escala, tu tem que garantir que tu vai ter as mesmas unidades em ambas as medidas, tanto no mundo real quanto no mundo fictício. Então, olha só, gente, vamos lá. Como é que vai ficar isso daí? Bom, a escala é sempre, né, uma projeção entre o teu mapa e o teu mundo real, certo? É uma proporção. Quanto que essa medida no meu mapa representa no mundo real. Então vamos lá. Quanto que isso aí vai representar? No mapa a gente tem quanto? A gente tem 60 centímetros. No mundo real nós temos o quê? 420 quilômetros, certo? Então olha só, gente, o que a gente tem que fazer aqui é garantir que a gente vai ter as mesmas unidades. Como vocês podem ver, a gente sempre faz uma escala colocando o quê? 1 para alguma coisa. Digamos aqui, 1 para 500. O que é 1 para 500? A cada 1 centímetro no meu mapa, eu vou ter 500 centímetros no meu mundo real. A cada 1 quilômetro no meu mapa, eu vou ter 1 quilômetro no mundo real. Certo? Desculpa, 500 quilômetros no mundo real. É sempre a mesma unidade. Então o que a gente tem que fazer aqui agora é o quê? Primeira coisa é passar essa quilometragem aqui para centímetro, ou passar esses centímetros para quilômetros. Por razões óbvias, vocês querem evitar números com vírgula, é muito bom que tu faça o quê? É muito bom que tu faça a transformação de quilômetro para centímetro, que é só ficar multiplicando. Então vamos lá, 60 centímetros vai ser igual a quanto? Vai ser 420. Vamos passar primeiro para metro? Para passar para metro a gente multiplica por 1000, quilo é o multiplicador, né? 10 na 3. Adicionando esses 3 zeros aqui, multiplicação por 1000, nós passamos de quilômetro para metros.
E agora a gente vai passar o quê? Quantos centímetros tem cada metro? Quantos centímetros tem cada metro? 1, 2, 3. Cada metro tem quanto? Tem 100 centímetros. Então a gente vai adicionar agora mais 2 zeros e a gente chegou em centímetro sobre centímetro. Ok, gente? Então beleza, agora a gente está pronto para encontrar finalmente quanto vale a nossa escala. Então olha só, corta um zero aqui, corta um zero aqui, a gente vai chegar em 6. Esse 6 por 42 aqui a gente pode simplificar por 6 os dois, certo? Se eu simplificar 6 por 6 vai dar 1. Se eu simplificar 42 por 6 vai dar quanto? Vai dar 7. E quantos zeros sobraram? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Em outras palavras, a gente tem uma escala de quanto para quanto? A gente tem uma escala de 1 para 700. 1 para 700 mil. E lembrando que o quê? Né? Ambos aqui a gente usou em quê? A gente usou em centímetros, tá? Foi isso que a gente utilizou. Mas a escala, gente, é só uma proporção, não significa que isso aqui é centímetro, isso aqui é uma proporção de 1 para 700 mil. 1 para 700 mil, qualquer unidade, é uma escala, ok? Então tá, vamos lá voltar então para as nossas alternativas. E voltando para as nossas alternativas, a gente vê lá que a resposta certa estava onde? Estava na letra D, né, de 1 para 700 mil. Ok, gente? Questão de escala garantida, tá? 2 questões da prova, provavelmente. Então, revisa isso aí, porque vale muito a pena. Vamos continuar, então? Vamos lá para a nossa questão de número 4. Como é que vai ficar? Então, olha só. Vamos lá? Em exposições de artes plásticas, é usual que estátuas sejam expostas sobre plataformas giratórias. Uma medida de segurança é que a base da escultura esteja integralmente apoiada sobre a plataforma. Para que se providencie o equipamento adequado, no caso de uma base quadrada que será fixada sobre uma plataforma circular, o auxiliar técnico do evento deve estimar a medida R do raio adequado para a plataforma em termos da medida L do lado da base da estátua. Qual a relação entre R, que é o raio, né, da base circular, e L, que é a base da estátua, que o auxiliar técnico deverá apresentar de modo que a exigência de segurança seja cumprida. Em outras palavras, tu não quer que a tua estátua lá, que custa milhões de dólares, caia, né, no meio da apresentação, no meio da exposição. Então repara, gente, o que a gente vai fazer aqui? Bom, tu tem lá a tua base giratória, porque a estátua ela é super importante, ela vai ficar girando, tá? Ela vai ficar girando. Incrivelmente eu consegui desenhar a coisa mais circular que eu já desenhei em toda a minha vida, tá, gente? Quem já teve o desprazer de me ver desenhar uma circunferência ao vivo, né, deve estar surpreso, porque o troço ficou quase um círculo, cara. Olha só isso. Então vamos lá. E nós temos aqui dentro dessa base circular o quê? Nós temos aqui a base da estátua, ok? Então beleza. O raio da nossa circunferência está aqui, R. Beleza? E a lateral da nossa da base da estátua é o quê? É L, beleza? Então vamos lá, como é que a gente vai resolver isso daí? É bastante simples, né? A gente tem que garantir que o que, gente? Para nossa estátua não cair, obrigatoriamente, né, essa base circular ela tem que ser maior do que a base quadrada. Por quê? Porque se for menor, a estátua pode cair. Se ela cair, enfim, né? Sabe-se lá, né? Pode cair no meio, cair na cabeça de alguém, alguma coisa assim. Então a primeira coisa que a gente tem que encontrar é qual é a relação entre essa base, né, essa nossa base quadrada e a nossa base circular. Vamos lá então? O que tu sabe, né? Se a gente prolongar esse raio aqui, a gente sabe que esse diâmetro que a gente acabou de encontrar aqui da nossa base circular é exatamente igual à diagonal da nossa base quadrada. Então vamos lá. Então, quanto que vale o nosso diâmetro? Nosso diâmetro vale 2 vezes o R, ok? Isso aqui é igual ao quê? É igual à minha diagonal, que vale L vezes
raiz de 2. Para quem não lembra disso daqui, gente, por favor, né? Lembra que esse troço aqui é super importante. Como que eu encontro isso rapidamente aqui? Se eu tenho L aqui, para encontrar a diagonal do meu quadrado ou a diagonal do meu retângulo, né? Falando vai ser o quê? Essa diagonal é simplesmente a gente tirar o nosso Pitágoras, né? D ao quadrado igual a L ao quadrado mais L ao quadrado, que vai dar quanto? D ao quadrado igual a 2L quadrado, e tirando essa raiz aqui, a gente vai ficar com o quê? A gente vai ficar com a raiz de 2L ao quadrado, saindo aqui vai ficar o quê? Saiu L, fica L vezes a raiz de 2, ok? Então eu só revisei isso aqui voando, porque se tem alguém que não sabe isso ainda, vai lá agora, por favor, dá uma olhada em geometria, ok? Depois da aula, né? Não agora. Então olha só, o que é a única coisa que a gente vai ter que tomar cuidado? Ao isolar esse R ao quadrado, esse R aqui, a gente vai ficar com o quê? Com o L vezes quem? L vezes a raiz de 2 sobre 2, certo? L vezes a raiz de 2 sobre 2. Então vamos ver o que lá os enunciados pediam pra gente. Vamos ver então, olha só. Qual a relação entre R e L que o auxiliar técnico deverá apresentar de modo que a exigência de segurança seja cumprida? O que a gente tem que garantir, gente? O que a gente tem que garantir com toda a certeza? A gente tem que garantir que esse raio seja maior do que o quê, gente? A gente tem que garantir que esse raio seja maior do que o quê? Do que a metade da diagonal, certo? Esse raio aqui tem que ser maior do que a metade da diagonal. Não é justamente o que a gente acabou de encontrar? Isso daqui é a tua diagonal, certo? Dividido por 2 vale o quê? Dividido por 2 é a metade da tua diagonal. Então o que a gente tem que fazer aqui agora é simplesmente, né, olhar lá para o enunciado e ver qual que vai ser as alternativas que a gente vai buscar. Então vamos lá. Voltando aqui. Não quer voltar? Deixa um minuto. Voltando aqui, então, o que a gente vai ter? Na nossa resposta, né, na nossa letra A, o nosso R vai ter que ser maior do que o quê? O nosso R vai ter que ser maior do que L sobre 2. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Eu acabei sem querer revelando a resposta aqui em tempo real. Vamos apagar a resposta aqui e vamos parar para pensar. Obrigatoriamente, o nosso raio tem que ser maior ou igual, certo? Maior ou igual, porque se for igual, a gente está falando, né, que a base quadrada está justamente aqui encostando, né, na nossa base circular. O nosso R vai ter que ser obrigatoriamente maior do que o quê? Do que metade da tua diagonal. Então o que a gente vai fazer para chegar nessa resposta aí, gente? Olha só, nós temos que o nosso raio tem que ser maior do que a metade da tua diagonal. A tua diagonal é L que multiplica o raiz de 2. Se é metade, divide sobre 2 e é justamente o que a gente acabou de encontrar aqui. O que a gente vai fazer agora então, gente? Para a gente chegar ali na nossa resposta, a gente vai multiplicar isso daqui pelo quê? Pela raiz de 2 em cima e embaixo. Isso daqui por quê, gente? Porque a gente não tem ali nas nossas respostas essa resposta escancarada que a gente acabou de encontrar. Então, olha só, o que vai acontecer? Multiplicando ali em cima, a gente vai ficar com raiz de 2 vezes raiz de 2, que dá quanto? Que dá 2. Embaixo, 2 vezes a raiz de 2 é 2 vezes a raiz de 2. Tu vai simplesmente cortar esses dois caras aqui e tu vai chegar que o R tem que ser maior do que o quê? Do que o L dividido sobre a raiz de 2. Então, gente, o que acabou sendo um pouquinho difícil nessa questão aqui, gente? Essa questão acabou sendo um pouquinho difícil porque o cara fez a questão certa e não tinha na resposta ali exatamente como que a gente tinha pensado. Esse é o jeito mais rápido. Enfim, o R tem que ser maior do que a metade da tua diagonal. Porém, ele trabalhou um pouquinho ali e colocou uma raiz embaixo, certo? Que é o que a gente, enfim, não está acostumado a ver.
mas, porque enfim, lá no colégio, né, nos ensinam sempre que a gente tem a raiz embaixo, a gente colocar, né, fazer a racionalização, mas basicamente o que a gente tem que fazer é isso daqui, né, gente, tirar a raiz aqui, multiplicar em cima e embaixo, para botar a raiz lá para baixo para chegar na resposta de letra A. Eu estou vendo aqui, né, vocês já estão comentando ali que não tem resposta. Por quê? Porque quando eu passei a questão da prova do Enem para o PowerPoint aqui, ele não digitou a raiz aqui na letra A, certo? Aqui teria que ter uma raiz, como vocês podem ver aqui na letra E, o PowerPoint me trollou! Fui trollado pelo PowerPoint ao vivo, com quase quantas pessoas? 753 pessoas assistindo o Miguel ser trollado pelo PowerPoint que não copiou a raiz das respostas, ok? Mas a resposta certa é a letra A, com L sobre a raiz de 2. Ok, gente? Beleza? Não se assustem, tá? Já estou lendo aqui os comentários de vocês. KKKKKKKKKK, opa aí, tá faltando a raiz. É isso aí mesmo, tava faltando. Não tá mais, porque agora vocês estão enxergando uma raiz aqui, né? Enfim, eu estou desenhando ela enquanto vocês olham. Beleza, gente? Então vamos avançar. Vamos avançar aqui nas nossas questões para o Enem. Questão de número 5, então, gente. Vamos lá, dar uma lida no enunciado. Vamos lá, trocando as folhas. Há, em virtude da demanda crescente de economia de água, equipamentos e utensílios como, por exemplo, as bacias sanitárias ecológicas, que utilizam 6 litros de água por descarga em vez dos 15 litros utilizados por bacias sanitárias não ecológicas, conforme os dados da ABNT. Qual será então a economia diária da água obtida por meio da substituição de uma bacia sanitária não ecológica que gasta cerca de 60 litros por dia com a descarga, né, por uma bacia ecológica? Então olha só, gente, esse exercício aqui não é muito difícil, é só para mostrar para vocês realmente que é para a gente fazer esses exercícios de forma muito rápida. Então olha só, a gente tem um determinado prédio, seja lá onde for, uma bacia comum. E o uso diário dessa bacia comum é de quê? É de 60 litros, ok? Beleza. A gente vai substituir isso daqui pelo quê? Nós vamos substituir por uma bacia ecológica. E essa bacia ecológica usa o quê? Bom, primeira coisa, tu tem que ir lá no teu enunciado e puxar os dados do problema. Vamos puxar os dados que ele disse, quanto que a bacia ecológica usa, quanto que a bacia comum usa. A bacia comum usa 15 litros por descarga, certo? 15 litros por descarga. 15 litros por descarga. E a bacia ecológica usa quanto, gente? A bacia ecológica usa 6 litros por descarga. 6 litros por descarga. Beleza, vamos lá então. Se a gente quer encontrar, né, quanto que vai ser economizado de uma bacia para outra, basicamente o que a gente tem que fazer é o seguinte: se a gente tem 60 litros de gasto diário e ela gasta 15 litros em cada descarga, o que a gente vai fazer? Primeira coisa é saber quantas descargas que nós temos, certo? 60 sobre o 15. E repara, né, gente, a gente sempre pode pensar essas coisas aqui, tá, como aquela parte de proporção. Essas partes de proporções, o corte de unidades, é muito importante no Enem, tá? Então, olha só, a gente está dividindo 60 litros pelo quê? 15 litros por descarga, certo? Por descarga. Quem que vai ser a unidade lá da minha resposta? Quando eu inverter essas coisas aqui, eu vou cortar o litros com litros e eu vou ficar com 60 por 15, que vale 4. Isso daqui é justamente 4 descargas. Esse exemplo aqui ele é fácil, certo? Esse exemplo aqui ele é fácil, mas o que tu tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado que se for uma questão um pouco mais difícil, uma questão que não seja tão intuitiva quanto essa, talvez tu tenha que proceder aqui com as tuas unidades para encontrar quanto que é a unidade final. Então, olha só, nós temos aqui 4 descargas sendo dadas, certo? Com essas 4 descargas sendo dadas diariamente, sendo 6 litros por descarga, quanto que a gente vai consumir?
vai ficar, são 6 litros por descarga, são 4 descargas, 4 vezes 6, que é o quê? 6 vezes 4, 24 litros. Se a gente quer saber quanto que é economizado de um para o outro, quanto que nós vamos economizar? 60 menos 24, nós estamos economizando 36 litros. Ok? Barbada, né, gente? Não tem muito mistério. Esse tipo de questão aí é bastante intuitiva. Vamos lá, então. Quanto que vai ser economizado por dia com isso aí? Nós vamos economizar 36 litros, como nós acabamos de chegar aqui. Beleza, vamos lá então. A tabela a seguir mostra a evolução da receita bruta anual nos últimos anos de 5 microempresas que se encontram à venda. Então, olha só, gente. Essa questão aqui, eu acho que é a principal questão que eu quero dar a manha para vocês hoje aqui. Olha só, gente. Vou só trocar as folhas aqui para a gente começar a resolver essa questão. Beleza, então olha só. O que a gente tem aqui? Nós temos aqui uma tabela, tá, onde tem 5 microempresas e o lucro que cada uma teve nos últimos 3 anos, 2009, 2010, 2011. Né? Dessa forma, vocês concluem que essa prova de onde eu tirei é a prova de 2012. Tchanã! Claro, né? Porque se eu tivesse, não poderia ter 2012, porque 2012 ainda não fechou. Olha só o Enem sendo correto pelo menos uma vez na vida. Vamos lá, então. As empresas é a Alfinetes V, as balas W, os chocolates X, a pizzaria Y e a tecelagem Z. Beleza, nós temos aqui então quanto que cada uma delas lucrou, né, em cada um desses anos aí. O que o exercício quer? O investidor deseja comprar 2 das empresas listadas na tabela. Para tal, ele calcula a média da receita bruta anual dos últimos 3 anos e escolhe as 2 empresas de maior média anual. As empresas que esse investidor escolhe comprar são... Gente, repara aqui, tá? Essa questão aqui, eu quero voar nela com vocês. Porque eu escuto muita gente falando que, enfim, gente, o Enem exige uma série de contas, exige muita coisa, continha com vírgula, multiplicação, tal. Mas a gente sempre pode fazer essas coisas de um jeito muito mais fácil e geralmente é usando frações. Então repara, gente, eu vou copiar aqui, né, os dados das tabelas ali para a gente fazer isso daqui bem rapidamente. Então a primeira é 200, 220, 240. A segunda é 200, 230 e 200. A terceira empresa é 250, 210, 215 e a quarta empresa é 230, 230 e 230. E a última empresa vai ser 160, 210 e aqui 245. Bom, gente, para a gente calcular essas médias aí e ver quem que está lucrando mais, quem que está lucrando menos, não é nem um pouco difícil, a menos que tu resolva calcular exatamente quanto vale. Tu não precisa chegar no valor exato, não precisa chegar no valor exato. Como que a gente vai fazer, gente? Isso vale para qualquer questão de média que tu tenha que fazer. Repara então, olha só, gente. Nessa primeira questão aqui, nessa primeira empresa, o que nós vamos fazer? Nós temos 200, 220 e 240. Tu pode simplesmente olhar no olho e ver que essas duas aqui distam 20 unidades. Essas duas aqui distam 20 unidades e, portanto, essa que está aqui no meio, né, o 220, já é a própria média. Nessa quarta aqui, tu pode ver que 230, 230, 230 não tem a necessidade de tu calcular a média, porque a média já é o próprio 230. Então, se por acaso tu quisesse realmente fazer todas as porcentagens aqui, o que ia acontecer, gente? Tu não precisa, né, calcular duas delas. Mas eu quero mostrar para vocês um jeito mais fácil de a gente fazer. Todas essas médias aqui incluem o quê? 3 elementos, certo? Então, olha só, gente. Para a gente calcular a média, a gente soma todo mundo e divide por 3, certo? Então, vamos lá. 200 mais 220 mais 240 dá quanto? Dá o quê? 600 e 660. E esse 660 é o quê?
660 dividido por 3 para calcular a média. Não faz a divisão ainda. Não faz a divisão ainda. Vamos ver como é que a gente vai fazer isso mais rápido. 200 mais 200, 400. Mais 230 vai ser 630 dividido por 3. Na próxima, 250, 210, 460. 460 mais isso aqui vai dar 675, certo? 675 sobre 3. Nessa outra aqui, nós vamos ter 230, 230, 230, que vai ser 690 sobre 3. E na última, nós vamos ter 160 mais o 210, que vai te dar o quê? Vai te dar os 370 e 370 mais 245 vai te dar quanto? Vai te dar 605 sobre 3. Repara, gente, que tá todo mundo aqui dividido por 3. Então tu não tem que fazer essas contas, cara. Tu não tem que ir até o final para saber qual que vai ser o maior. Quem que é o maior? Como tá todo mundo dividido por 3, o maior é quem? O maior é 690. Esse é o primeiro, é o maior. Depois é quem? Depois é o 675 sobre 3, que é o nosso segundo colocado. E acabou a questão, tá, gente? Isso aqui não é para tu demorar, não é para tu levar muito tempo para fazer. Isso aqui é para ser rápido, é para ser muito, muito, muito rápido. Beleza? Então vamos olhar lá na nossa questão quais são, né, as alternativas que a gente tem. Bom, a gente acabou de encontrar aqui a quarta e a terceira empresas como as duas mais rentáveis, que é a Chocolate X e a Pizzaria Y. Chocolate X e Pizzaria Y tá ali na letra D. Ok, gente? Então, o que eu queria mostrar para vocês nessa questão especificamente aqui é como tu pode fazer o cálculo dessas médias todas sem ser, enfim, calcular cada um dos valorizinhos até o final. Cara, olha quanto tempo tu ia levar aqui. 660 por 3, 220. 630 por 3, 210. 675 por 3, 225. Tu ia calcular cada um deles para depois comparar, enquanto tu já pode comparar aqui, tá? Mas enfim, eu ouvi gente aqui comentando que não precisava nem fazer conta. Olha, essas questões, assim, como tem muitos dados na tabela e tu vai fazer essa prova muito rápido, eu acho que talvez seja um pouco de precipitação correr tão rápido assim, sem nem fazer nenhuma conta. Mas se você tem aí um olho ninja, sei lá, de ver média, beleza, vai fundo, né, cara? Mas eu acho que essa forma aqui é a forma mais segura de tu calcular isso aí. Tranquilo? Vamos lá então para a nossa questão de número 7. A cerâmica possui a propriedade da contração, que consiste na evaporação da água existente em um conjunto ou bloco cerâmico submetido a uma determinada temperatura elevada. Em seu lugar, aparecendo espaços vazios, que tendem a se aproximar. No lugar antes ocupado pela água, vão ficando lacunas e, consequentemente, o conjunto tende a retrair-se. Considere que no processo de cozimento, a cerâmica de argila sofra uma contração, em dimensões lineares de 20%. Beleza, então olha só, né, basicamente o que a gente acabou de encontrar aqui é que ele nos deu aqui uma proporção linear de contração da nossa cerâmica, que é de 20%. Se eu tenho uma barrinha de cerâmica de 10 centímetros de comprimento, ela depois de ser cozida, né, dentro do processo da cerâmica, ela vai reduzir 20%, ela vai passar de 10 unidades de comprimento para 8 unidades de comprimento. Então vamos ver o que a questão quer. Levando em consideração o processo de cozimento e a contração sofrida, o volume V de uma travessa de argila de forma cúbica de aresta A diminui para um valor que é. E aí ele quer saber, né, qual é a relação entre o volume inicial antes de ser cozida e depois de ser cozida. Então olha só, gente. Vamos aqui voltar para a nossa telinha, né, e buscar novamente os dados do problema. Então tu tem lá a tua argila e tu sabe que se tu tem uma barrinha de argila, isso aqui parece questão de física, né, cara? Mas é uma questão meio que de geometria espacial. Tu tem a tua barrinha com unidade, com um tamanho X. Depois que eu fizer o cozimento da minha barrinha, ela vai ter o quê? Ela vai ter 20% a menos. Menos 20%
de comprimento, certo? Então, na prática, o que a gente vai ter aqui? Se vocês lembram alguma coisa lá ainda de porcentagem, né? No começo eu tinha quanto? Eu tinha 100% da minha barra. Se eu vou tirar 20%, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer 100% menos os 20%. E isso vai me restar quanto? 100 menos 20, 80%. 80% é o tamanho que resta da minha barra, ok? Só relembrando como é que a gente faz, né? Acréscimos e descontos. Então, ok, gente. 80% vai ser o tamanho da minha barra depois de eu fazer o cozimento. Mas olha só, gente, se eu tenho lá o meu cubinho de argila, e eu vou cozinhar ele. O meu cubinho de argila tem aresta A, certo? E como ele é um cubo, né, a área da base é a aresta vezes aresta, e a altura é a aresta também. Beleza, então olha só, gente. Qual era a relação, qual era o volume do cubinho que eu tinha antes, né? Vamos dizer então que por acaso lá, o meu cubinho, antes de eu fazer o cozimento, ele tinha aresta A. Depois de eu fazer o cozimento, ele vai ter aresta o quê, gente? Ele vai contrair, ele vai ficar menor. Então a aresta vai ser 80% da minha aresta anterior. Ou, em outras palavras, 80% é a mesma coisa do que 0,8. Corta esse aqui, 8 dividido por 10, 0,8. Então as minhas arestas aqui vão ser o quê? 0,8 vezes o A. Beleza? Então vamos lá. Qual que vai ser o meu volume agora? Qual que vai ser o meu volume depois do cozimento? A minha aresta vale quanto? A minha aresta vale 0,8 vezes o A. E como é que eu calculo, né, o volume do cubo? O volume do cubo é dado por aresta ao cubo. Tranquilo? Base, área da base vezes altura, que é o volume de qualquer sólido, menos aqueles que tem ponta, que a gente divide por 3. Beleza? Vamos lá então. Esse 0,8 vezes A tem que ser elevado ao cubo. E, portanto, nós vamos chegar em 0,8 que multiplica 0,8 que multiplica 0,8 vezes o A ao cubo. Tá? Essa continha aqui não é muito difícil de a gente fazer. 0,8 com 0,8 é 0,64. E 0,64 com 0,8, vocês podem fazer a multiplicaçãozinha, é bem simples. Chega em 0,512, que multiplica o teu A ao cubo. Ok? O que é isso aqui que eu acabei de encontrar, gente? O que é isso que eu acabei de encontrar? Isso que eu acabei de encontrar é justamente o meu volume do meu cubo depois do cozimento. Quanto que era o volume antes do cozimento? Antes do cozimento eu tinha volume igual a A ao cubo. Ou, em outras palavras, 1 que multiplica A ao cubo. Para mim saber quanto que aumentou, quanto que diminuiu, o que eu tenho que fazer? O meu volume original, que era 1A ao cubo, menos quem? Menos o volume que eu tenho agora, que é o 0,518 vezes A ao cubo. Tirando esse A ao cubo aqui em evidência, só para ficar mais bonito, nós ficamos com 1 menos 0,512. E esse valorzinho aqui dentro, gente, chega justamente em quanto? Esse valorzinho aqui dentro chega em 0,48, né? 48,8, é isso? Para completar esse daqui a gente tem 8, e daí depois mais 8, 48,8, ok? Então, olha só, vamos voltar lá para nossas alternativas para olhar como que a gente vai responder essa coisa aí. Então, olha só, olhando para as nossas alternativas, a gente tem o quê? Lá na letra C, ele diz, né, que é 48,8% menor do que o volume V, porque diminuiu a aresta de aresta, certo? Para 0,8 vezes o valor da aresta. Tá? O volume diminui de aresta ao cubo, como a gente calculou aqui, para o 0,8 vezes a aresta ao cubo, ok? Esse é o valorzinho, né, que a gente encontrou. Peço desculpas para vocês ali, né, nas respostas não está colocado aqui, né, o expoente, né, A ao cubo, e aqui também deveria ser 0,8 vezes A ao cubo. Essa era uma questão, gente, que tu não precisava calcular tudo isso, mas é muito importante que tu saiba fazer
porque, né, dentro das respostas ali pode ficar cada vez mais difícil. Ok, gente? Vamos avançar então? Agora vem a parte boa, agora vem a parte das questões que você não pode errar, gente. Questões que você não pode errar de forma alguma, e muitas delas vocês conseguem acertar mesmo sem saber absolutamente nada de matemática, cara. Então essas questões são geniais porque são questões para tu fazer muito rápido, são questões que tu vai acertar e, enfim, vai poder, né, ir para a prova lá vai poder fazer a tua prova de redação com mais tranquilidade. Volto a lembrar, gente, não perde tempo fazendo as questões passo a passo, cada continha. Tudo que tu puder simplificar, simplifica porque vale a pena. Então vamos lá, gente. Primeira questão aqui da nossa questão, das questões que a gente pode acertar sem saber matemática, que é ótimo, que é o que todo mundo quer. Vamos lá, então. Em geral, essas questões não precisam calcular absolutamente, é só olhar. Mas geralmente também elas têm algum textinho. Então vamos ler lá. A figura a seguir apresenta dois gráficos com informações sobre as reclamações diárias recebidas e resolvidas pelo setor de atendimento ao cliente, o SAC, de uma empresa, em uma dada semana. O gráfico da linha tracejada informa o número de reclamações recebidas no dia, e o de linha contínua é o número de reclamações resolvidas no dia. As reclamações podem ser resolvidas no mesmo dia ou demorarem mais de um dia para ser resolvida. Então vamos lá. O que a gente tinha que puxar daqui? Linha tracejada informa o número de reclamações recebidas. Linha contínua de reclamações resolvidas. Beleza. Então vamos lá. Tá aqui o gráfico, né? Tá aqui o gráficozinho. O de linha tracejada é o que recebeu, o de linha contínua é o que resolveu. Então nós podemos perceber que aqui na terça e na quarta, o que aconteceu? Nós resolvemos mais ligações, mais atendimentos do SAC do que foram reclamações recebidas, tanto na terça quanto na quarta. Nos outros dias, o que acontece? Nos outros dias, o número de reclamações é maior do que o número de reclamações resolvidas, né? No sábado e no domingo é praticamente igual. Todas que foram recebidas foram resolvidas, ou melhor, né? No sábado e domingo não tem atendimento, é igual a zero. Bom, vamos lá então. O que a questão nos pede? A questão nos pede justamente para calcular aonde, né, que é o melhor valorzinho para a gente... Desculpa, essa questão 8 aqui... Tá? Aqui é o enunciado continuando, então. O gerente de atendimento deve identificar os dias da semana em que o nível de eficiência pode ser considerado muito bom. Me confundi ali, né, gente? Ou seja, os dias em que o número de reclamações resolvidas excede o número de reclamações recebidas. Isso daqui é bastante simples a gente ver, como a gente já discutiu, né? Estão aqui destacadas para a gente os dias em que o número de resolução de queixas foi superior ao número de reclamações recebidas. E, portanto, né, nós temos ali, como a gente olhou, tanto na terça quanto na quarta-feira. Isso, gente, é um tipo de questão que tu não tem que saber absolutamente nada de matemática, tu só tem que olhar, ler o enunciado e ver que, poxa, a linha tracejada está abaixo da linha contínua, tanto na terça quanto na quarta. Ok? Então não precisa saber nada de matemática para que a gente possa acertar esse tipo de questão. Vamos fazer uma pausa aqui então para ler os tweets. Vamos ver, vocês estão trolando o professor Gustavo aí? Vamos dar uma olhada então rapidamente nos tweets que estão chegando ali, né? Vamos dar uma olhada aqui, estou abrindo o Twitter. Abrindo o Twitter aqui rapidamente. O que nós temos? Bora gabaritar matemática no Enem. Muito bom, né? Muito bom. Professor Gustavo Reis. Gustavo pipocou, mas foi por uma boa causa. Tá aprendendo mais para nos ensinar com mais qualidade. Muito bom aí a Cecília, né? Enfim, agradecendo ao professor Gustavo. E olha só quem apareceu aqui, Professor Gustavo, saindo no meio da aula, miguelando-me salvamete, perdeu a noção do perigo e me trollou ao vivo no Projac de Esparta.
A vingança será maligna. Sei lá eu o que me espera, né? Sei lá eu que me espera aqui. Mais um aqui. O tio Gu ficou com medo do tio Lu depois dos problemas de ontem. Poxa, né? Não é verdade. O tio Gustavo foi lá estudar e aí veio eu aqui para, enfim, superar aí a ausência, né, do Gustavo hoje. Então, olha só, último tweet aqui pra gente ler. Não acredito que você nos trocou por designer. Logo agora que chamei meus amigos para te assistir. Pelo menos o Miguel ficou. Olha só, valeu então aí, Vinícius. Vamos voltar então, que a gente está quase acabando aqui. Então, vamos lá. Questão de número 9, gente. Vamos lá, sem fazer conta, sem escrever nada, vamos ver o que a gente consegue fazer. O dono de uma farmácia resolveu colocar à vista do público o gráfico mostrado a seguir, que apresenta a evolução do total de vendas em reais de certo medicamento ao longo do ano de 2011. Tá aí o gráfico de venda, né, em cada um dos meses. Aqui tem o dinheirinho, aqui tem o quê? Os meses do ano. De acordo com o gráfico, os meses em que ocorreram respectivamente a maior e a menor venda absolutas em 2011 foram. O que a gente tem que olhar? Onde que tem mais venda? Onde tem mais venda? É em junho. Onde é que tem menos venda? É em agosto. Junho e agosto, tá lá. Gente, quanto tempo leva para fazer uma questão dessa? Não leva nada, sabe? Então, e tu nem tem que saber de matemática, não tem que saber de nada. É simplesmente sair olhando o gráfico, interpretando e aí, né, enfim, acerta tudo aí. Beleza? Vamos lá para a questão de número 9. Vamos ver se essa aqui é um pouquinho mais difícil. Acho que não. O gráfico mostra a variação da extensão média de gelo marítimo em milhões de quilômetros quadrados, comparando dados dos anos 99, 98, 2000, 2005 e 2007. Os dados correspondem aos meses de junho a setembro. O Ártico começa a recobrar o gelo quando termina o verão, em meados de setembro. O gelo do mar atua como um sistema de resfriamento da Terra, refletindo quase toda a luz solar de volta ao espaço. Águas e oceanos escuros, por sua vez, absorvem a luz solar e reforçam o aquecimento do Ártico, ocasionando o derretimento crescente do gelo. Beleza, né? Interessante. Seria muito legal se tu estivesse lendo uma revista, né? Mas não, tu está fazendo prova. Isso é engraçado. Na prova do Enem, tu pode até te divertir, porque, enfim, né, geralmente as questões têm enunciados interessantes. Só não te esquece que tu está fazendo prova e tu não pode, né, bobear. Então tá aí o gráfico, né, mostrando a extensão de gelo marítimo e a curva aqui, né, em cada um dos anos. O que ele quer saber? Com base no gráfico e nas informações do texto, é possível inferir que houve maior aquecimento global em que ano? Lá no enunciado, ele disse que o quê? Que quando a gente tem menos gelo, quando a gente tem a menor camada de gelo, é onde tem o maior efeito de aquecimento global. Por quê? Porque mais gelo reflete luz. Menos gelo, fica o oceano escuro e ele absorve a luz. Quando absorve a luz, a gente tem mais efeito estufa. Aquecimento global, não é efeito estufa, já estou confundindo as coisas. Tem mais aquecimento global. Então, qual foi o ano que teve a menor espessura de gelo? A menor espessura de gelo foi em 2007, certo? 2007 ela tem a menor espessura de gelo. E, portanto, aonde que vai ter o maior aquecimento global? Em 2007. Gente, não precisa de absolutamente nada de matemática, isso cai em matemática, cara, olha que loucura. Vamos lá. Última questão aqui, última não, acho que tem mais uma, né? Olha só, gente, isso é inacreditável que isso possa cair numa prova, gente. Inacreditável que isso possa cair numa prova de ensino médio. A Maria, ela quer inovar em suas lojas de embalagem e decidiu vender caixas com diferentes formatos. Nas imagens apresentadas estão as planificações dessas caixas. O que vocês enxergam nessa primeira? Enxergam um cilindro, nessa segunda um prisma com base, o quê? A gente tem aqui uma base pentagonal, tem 5 lados, né? 1, 2, 3, 4, 5. E nessa última aqui, se a gente planificar, se a gente montar o sólido, vai resultar em quê? Vai resultar em uma pirâmide. Então, gente, basicamente o que tu queria, que essa questão queria, era que tu identificasse e colaram as figuras, gente. Muito fácil mesmo, né? Muito fácil mesmo, para vocês verem como
pode ter coisas que são bastante fáceis na prova do Enem. Vamos lá então, uma pesquisa realizada por estudantes da Faculdade de Estatística mostra em horas por dia como os jovens de 15 a 18 anos gastam seu tempo, tanto durante a semana, de segunda a sexta-feira, como no final de semana, sábado e domingo. Essa tabela seguinte ilustra os resultados da pesquisa. Então vamos lá, assistir televisão, atividade doméstica, atividade escolar, durante a semana e no final de semana. Bom, gente, vamos dar uma olhada aqui o que a questão quer? De acordo com essa pesquisa, quantas horas de seu tempo gasta um jovem de 12 a 18 anos na semana inteira, de segunda-feira a domingo nas atividades escolares? Gente, olha só que barbada isso daqui, né? Basicamente o que a gente tem que fazer nessa questão aqui é olhar lá quanto que ele gasta em atividades escolares. Durante a semana, ele gasta 5. No final de semana, por dia, ele gasta 1 hora. Quantos dias tu tem? Quantos dias úteis tu tem durante a semana? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. São 5 dias. Quantos dias tu tem no final de semana? 2 dias. Então, 5 vezes 5 são 25 horas. 2 vezes 1 são 2 horas. Somando esses dois caras, nós vamos chegar em 27 horas, que é quanto que ele gasta por semana. Gente, quanto tempo leva para fazer essa questão? Muito pouco, tá? Muito pouco mesmo. Então, quanto tempo ele gasta nas atividades escolares? 27 horas. Gente, o que eu queria fazer com vocês aqui hoje é basicamente isso, tá? É literalmente ir rápido na prova, porque vocês têm uma prova de redação para fazer, e a prova de redação vale muito. Então, o que eu queria mostrar para vocês aqui hoje era realmente essas questões, que é para a gente fazer rápido, dar uma animada em vocês, para vocês verem como vocês sabem bastante. Vocês devem ter achado todas as questões fáceis. Vamos lá ver o que vocês estão comentando aí. Vamos ver o que vocês estão comentando, se acharam as questões fáceis ou não. Tiago Belo queria questões mais difíceis do Enem. Dá uma consultada então, Tiago, lá na nossa aula que já passou, que é o Me Salva Enem 2013, as questões que você deve saber. Tanto a aula de física quanto a aula de matemática, elas têm questões bastante difíceis, questões que exigem bastante matéria. Hoje, a aula é realmente de exercícios essenciais, é para fazer aquele negócio bem rápido, que é para não perder tempo. Tem que ser rápido, para não perder tempo nas questões que são muito fáceis, certo? Isso eu digo por quê? Porque geralmente quando o cara vê uma questão muito fácil, ele acaba lendo de novo, tá? E nessa parte de ler de novo a questão, o que acontece? Tu acaba perdendo um baita tempo, ok? Então, a primeira dica é que você não deve se esquecer que a prova de matemática é a única prova do dia, tá? Lembra da prova de redação, dá uma lida, dá uma olhada nas outras provas. A prova de matemática, tu poderia fazer tranquilamente ela em 10 horas, se tu quiser fazer tudo. Mas tu deve fazer lá em alguma coisa em torno de 2 horas ou menos, né, para garantir que tu vai ter tempo para fazer uma boa redação. E a última dica que eu tenho para vocês, gente, é confia no teu taco, tá? É isso aí, vai lá, o Enem não é uma prova difícil, tudo que tu tem que saber de matéria, tu já viu aqui nas aulas de revisão, viu lá no Me Salva Enem as questões que você tinha que saber, e no mais de matéria você não vai ter muita dificuldade. A dificuldade mesmo vai ser correr contra o tempo e pegar essas questõezinhas aí que são mais fáceis. Gente, muito obrigado! Vamos agora aqui a mais uma última trollada no Gustavo. Quem quiser entrar lá no Twitter, para a gente ver, vamos ver aqui então, o que está rolando lá no Twitter. Vamos ver aqui o Vinícius, mas já está acabando, as aulas com o Miguel voam, por que não aproveita o tempo e nos explica a polarização das ondas? Por que não explica a polarização das ondas, Vinícius? Porque eu não sei polarização de ondas, porque eu dou aula de matemática, pô. Que tem que pedir isso lá pro Felipe. O Felipe que daí faz a aula de física e mostra para vocês lá a polarização das ondas. E, inclusive ele fez lá no Me Salva, no Me Salva as questões que você deve saber. Entra lá então no mesalva.com. Deixa eu ver, cadê o nosso site? Tá aqui. Entra lá no mesalva.com, clica em Enem 2013 e ali tem Vinícius, uma aula que tem bastante coisa de polarização de ondas, que é a aula de Me Salva Enem 2013, as questões que você deve saber de física, ok? Entra lá e confere.
Beleza, vamos ver aqui o que mais. Essa última questão, quem errar... Vamos ver aqui, vamos ver. Essa última questão, quem errar nem precisa ir para o Enem, disse o Elber. Claro que não, né? Meu Deus do céu, não pode nem ir, porque se o cara não acerta essa, ele não acerta nenhuma. Nenhuma. E aqui, olha só, o Márcio aqui dizendo que... Vou esperar entrar aqui. Ó, o Márcio lá dizendo, bora gabaritar a matemática no Enem. É super possível, cara. Super, super, super possível de a gente gabaritar essa prova, né? Só lembra, Márcio, toma cuidado para não perder tempo e, enfim, esquecer da prova de redação. Se tu tirar 45 em matemática, zerar a redação, deu nada, certo? E aqui, então, vamos ler lá o nosso último tweet aqui do dia. Mate ATC, Gustavo Persa, o Cassiano mandando a mensagem aí para o professor Gustavo, que nos deixou hoje, mas é porque ele está lá no mestrado. Certo, então, gente? Eu quero agradecer muito a vocês por terem ficado aí até o final. E agora, né, para vocês ficarem por dentro, deixa lá tua curtida na página do Me Salva, deixa lá tua curtida na página do Matemática, etc., tanto para os próximos vestibulares, quanto para as próximas edições do Enem, tanto para o cálculo lá no ensino superior, tudo o que tu precisar sempre vai ter, ou no Me Salva, ou no Matemática, etc., para te salvar, para te ensinar, para seja lá o que for. Gente, muito obrigado mesmo. Eu vou ficando por aqui, então. Eu estou disponível com vocês aí no chat, certo? Qualquer coisa que vocês quiserem me perguntar, eu estou aí para responder mais alguns minutinhos. Então, gente, muito obrigado, tá? Amanhã tem mais aula ao vivo. E para quem, né, ficou aí com dúvida ainda, quer estudar um pouquinho mais porque ainda é cedo, agora são 9h45 da noite, entra lá no mesalva.com, assiste umas aulas de matemática, assiste umas aulas de física e aí não tem erro. Esse Enem vai ser uma barbadinha. Certo, gente? Então tá. Muito obrigado, eu vou me indo e até logo.